E no vídeo passado eu falei como nós saímos da CLT, Leandro e eu, e abrimos nosso negócio, né? Estamos hoje trabalhando por conta própria. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Mas hoje eu irei falar sobre ela, sobre a CLT e as experiências que eu passei nessas empresas, tá? Lembrando que tudo que eu irei trazer nesse vídeo é em relação sobre a minha experiência, nada tem a ver com Maria, com João, até porque cada um é tocado de uma forma diferente, né? Então eu acredito que cada pessoa interpreta a situação, as experiências que passam de uma forma diferente, tá? Então nesse vídeo é sobre as minhas experiências. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, tá? Vou mostrar aqui a vocês, ó. O ano era não sei se vai dar pra vocês, aqui, ó. Deixa eu focar. Aqui, ó. Acho que não dá pra ver direito, tá? Mas aqui, ó. O ano era 1999. Era uma empresa de flores artesanais, flores de biscuit. Eu sou de uma família muito simples, né? Minha mãe era uma mãe solo, que teve aí que sustentar minha irmã e eu. E vocês sabem que coisas de 30, 40 anos atrás não existiam os recursos que hoje uma mãe solo tem, apesar de todas as dificuldades ainda existirem, mas eram tempos diferentes. E eu passei a ter um salário, gente, um salário naquele contexto que eu vivia, um salário, poder ter uma quantia fixa todos os meses, naquela data, independente do que acontecesse. Eu sabia que eu iria receber aquela quantia, aquele valor acordado pela empresa, era algo assim extraordinário. Ah, Lidiane, mas era um valor muito pequeno. Era, gente, mas assim, que somou naquele contexto que eu vivia, né? Uma criança que todo mês, né, na época eu recebia por quinzena, né? Toda quinzena, dia 15, dia 30, eu tinha aquele valor para poder contribuir com minha mãe. Era algo assim, imaginável, né? Para as famílias da época. Então, assim que eu comecei a trabalhar, eu já fiquei responsável por uma conta, né? Eu lembro que eu pagava ali a conta de luz de casa, eu era responsável por pagar aquela conta. E era algo assim de muito orgulho, tanto da minha mãe. Minha mãe olhava e dizia assim: nossa, minha filha já paga uma conta. Minha mãe sentia muito orgulho. Vocês não têm assim noção do orgulho que minha mãe tinha de mim e da minha irmã, que minha irmã logo depois também entrou nessa empresa. E eu também me sentia algo assim, cara, gente, despertou em mim um senso de responsabilidade muito grande. Porque, de fato, a minha responsabilidade passou a ser aquela conta de luz. Mas nós contribuíamos de outras formas dentro de casa. Então, passou a ter minha mãe passou a ter um peso menor, né? E eu recordo muito, eu não sei se vocês conhecem aquela série que ficou muito famosa aqui no Brasil, Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio que o Chris ali não sabia o que comprar de presente para o pai, né, que era o Julius ali. E ele falou assim: cara, eu vou pagar uma conta para o meu pai. E foi isso que o Chris fez. Ele pagou uma conta e deu para o pai quando o pai chegou à noite do trabalho. E Julius olhou assim, ele ficou muito emocionado com aquela atitude de Chris. Você achou alguma coisa? Não exatamente. Foi mais o que eu fiz por você. O que é? O que é? É um recibo. Ele pagou a conta de luz. Oh. Não era simplesmente pagar uma conta, mas existe, né, muita coisa embutido nessa ação, nesse ato. Então era justamente o que acontecia comigo, né? Poder pagar uma conta, ser responsável por uma conta dentro de casa era algo assim fenomenal, né? Fenomenal. E foi através da CLT que eu pude experimentar essas sensações. Outra coisa muito marcante na minha vida, né, dentro das empresas pelas quais eu passei, é a questão da garantia. Existem algumas garantias, né, alguns direitos adquiridos por lei que os funcionários eles obtêm quando eles trabalham de carteira registrada, que você só vai encontrar esses direitos, né, essas garantias
dentro da CLT, tá? E algumas dessas garantias é o empreendedor, a empresa, né, o empregador que vai tá ali disponibilizando para o seu funcionário, e outras garantias são garantidas pelo próprio governo. Eu listei algumas garantias aqui, né, alguns direitos adquiridos, nas minhas contas são 9. Se eu esqueci de alguns, vocês deixam aqui nos comentários, tá? Então são eles. Férias. Gente, eu estou na mercearia há 2 anos e nesses 2 anos eu nunca tirei férias, tá? Eu gostaria de pelo menos tirar os 30 dias, mesmo que não fosse remunerado, tá, gente? São ossos do ofício. Então vamos lá. Férias, auxílio maternidade, seguro-desemprego, FGTS, abono salarial, salário família, auxílio doença, 13º e aposentadoria. Eu acho que são 9, né? Então, gente, esses direitos, né, são garantias que você tem quando você está trabalhando dentro de uma empresa, né, nas organizações. E quando eu estive ali na minha primeira empresa, né, estava tendo ali a experiência, né, naquela primeira empresa, e quando eu completei 1 ano de empresa, eu recebi férias. Eu lembro que foi no 13º mês, né, eu estava ali já com meus 14 anos. E foi algo assim fantástico, poder para mim ficar em casa, né, e eu receber aquele salário sem estar trabalhando. E não era só o salário, não é só o salário, né? Ali as férias você recebe o salário, mas uma porcentagem em cima do valor. Eu acredito, não recordo, acho que são 30%, né, que você recebe em cima do seu salário. Gente, foi algo assim incrível. Gente, foi algo assim que eu não consigo expressar. Eu lembro que na época, quando que eu recebi essas minhas férias, né, eu comprei, que minha irmã e eu, a gente dormíamos, né, numa cama de casal. E eu lembro que eu comprei um beliche, né, uma beliche, né, uma cama de solteiro ali, minha irmã, para mim e para minha irmã. Então, foi algo assim que muito importante, né? Minha mãe, ela não precisou mais, né, abdicar de algumas coisas para poder comprar essa cama. Nós mesmos escolhemos, minha irmã e eu. Lembro que a gente mora aqui na região metropolitana, então o comércio é muito perto. Nós fomos lá no centro, né, nesse centro, e compramos a nossa cama, né? Então isso gerou pra gente independência. Imagina uma jovem de 14 anos, né, poder ir na loja, escolher móveis para dentro de casa que ela precisava, né, sem precisar ali comprometer a renda, né, que era conseguido de uma maneira tão sacrificada pela sua mãe, pela sua genitora. Então a gente foi assim, era incrível. Eu vejo muita gente, né, principalmente os jovens, com aversão à CLT, com pânico da CLT, mas a maioria deles, né, ou muito deles, eu acredito que não tenham tido essa experiência, né, de poder usufruir esses benefícios, né? E em 2011, Leandro e eu decidimos, né, engravidar, termos um filho, e nós perdemos. Eu estava ali grávida de 4 meses e nós perdemos aquela criança. Foi um momento muito difícil. E foi quando eu precisei usar o auxílio doença, né? Então eu fiquei alguns meses em casa. Se hoje, né, eu tivesse na minha mercearia e sofresse esse contratempo, vamos dizer assim, né, esse imprevisto, eu eu iria ficar esse tempo todo, eu não teria acesso a esse direito, a esse benefício que é voltado para o funcionário registrado. Então, são garantias que vale a pena serem observadas, mas nem tudo foram flores nesse processo, tá, gente? E eu enxergo, né, a CLT como sendo mais um sistema, mais um meio, uma forma, um estilo de você ganhar dinheiro. E como todo o sistema, existe ali regras, né? Existem direitos e deveres, né? E dentro desse sistema, eu acho que foi o que mais assim, que mais foi difícil para mim, foi a questão da locomoção, do deslocamento, na verdade.
Eu sempre trabalhei no centro do Recife, eu moro na região metropolitana, mas o centro fica a cerca de 15 quilômetros de distância. Então eu tinha, né, que me deslocar, e esse período desses 15 quilômetros que eu precisava me deslocar todos os dias, era assim, gente, muito difícil. Eu geralmente pegava nas empresas, né, meu horário era às 8 horas da manhã, mas eu tinha que sair de casa pelo menos 6 horas da manhã para estar lá dentro do horário, poder também chegar ali um pouco, né, com antecedência para poder tomar um café. E essa questão, né, do horário de você, de eu perder muito tempo dentro dos ônibus, nos engarrafamentos, sempre foi muito assim, algo que sempre me incomodou, tá? Uma desvantagem que foi difícil. E depois da maternidade, gente, isso passou a ser um peso, assim, ter um peso muito grande, tá? Quando eu ganhei neném, que eu tive meu filho, eu passei 4 anos em casa sem trabalhar. 4 não, né? 5, porque durante a gravidez eu também fiquei em casa. Então, quando meu filho completou 4 anos, eu disse, pronto, eu vou voltar para o mercado de trabalho, né? Vou voltar ali a trabalhar. E, gente, foi assim... Se era algo que me incomodava, passou a ser algo doloroso, tá? Tinha dias que as lágrimas, elas caíam sem eu querer, tá? Porque era muito difícil, eu lembro que eu saía de manhã, meu filho estava dormindo, chegava à noite e meu filho estava dormindo. E não que a empresa, o horário fosse um horário assim, era as minhas 8 horas que eu sempre cumpri. Mas o processo para eu chegar até a empresa e o processo para eu estar em casa depois que largava, eu lembro que eu largava 5 horas, gente, da tarde, tá? Aí o sol ainda estava bem, né, bem aceso, mas eu chegava em casa quase 8 horas da noite, né? Quase 8 horas. Então isso era muito dolorido, gente. Para mim, eu ficava imaginando, cara, eu poderia estar com meu filho. Isso foi em 2019, né? Então isso foi muito difícil, muito difícil. Meu filho estava ali, né? Aquela coisa. Enfim, gente, foi muito difícil. E é uma experiência que eu não desejo para ninguém. Você ficar ali quase 2 horas dentro de um ônibus. Eu não desejo. Descia de um ônibus, pegava outro, né? Eu pegava, para eu poder chegar na empresa, nessa que eu trabalhei, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Então imagine. E eu tava mexendo nas minhas coisas e assim, gente, eu escrevo, tá? Aliás, eu escrevi, eu gostava de escrever. E eu mexendo nas minhas coisas, eu encontrei é como se fosse um poema, né? E eu sempre gostei muito de relatar, de escrever as emoções que eu sentia, né? Hoje mais não, porque eu não tenho muito tempo, né? E eu peguei esse relato, né? Não é um poema, é um relato da situação que eu me encontrava, aquela situação emocional que eu me encontrava naquele momento, naquela época. E eu vou ler aqui para vocês, né? Para vocês verem o quão difícil estava sendo para mim, tá? Trabalhar de CLT. Que eu não sei se vocês conseguem compreender que o problema não está na CLT de fato, né? Mas são coisas que rodeiam, que permeiam ali a CLT. Porque eu também já trabalhei em uma empresa bem próxima à minha casa, que eu ia a pé, gente, nem precisava eu ir de bicicleta, tá? Eu ia a pé. Então foi os melhores meses que eu pude passar, tá? Foi a coisa assim, muito bom, tá? Muito bom. Então eu vou ler aqui, né, esse momento muito difícil. Isso foi no ano de 2019, tá? Eu estava muito angustiada e eu escrevi assim. O título é assim: A Vida Passa. Todos os dias você acorda muito cedo, perde horas no trânsito a caminho de um trabalho que você não gosta, para exercer funções que você gosta menos ainda. Nessa época, gente, eu era compradora, tá, em um restaurante. Eu fazia todo o abastecimento ali dentro da empresa. E era bem complicado, porque eu lidava diretamente com a cozinha. Eu não sei se você já trabalhou em cozinha, e é difícil, é um ambiente muito quente, tá? A vida passa muito rápido para estar em um emprego que rouba todo o teu tempo. Vocês percebem que eu falo muito em tempo?
que tira toda a perspectiva de crescimento, recebendo um salário que você julga menor do que de fato você merece. E no final do dia volta para casa, cansada, exausta, implorando que o final de semana chegue. E finalmente, quando o final de semana chega, implora para que ele não vá embora. A vida passa tão rápido para estar em relacionamentos sufocantes que te impede de ver o colorido do mundo. A vida passa tão rápida para a sua vida se resumir a um marido, filho, noivo ou a quem quer que seja. Sua vida se resume a um único ser humano. A vida passa tão rápida para estar em relações onde o respeito não existe mais. Isso é tolice. O tempo passa muito rápido para perder tempo com relações desgastadas, com ciúmes abusivos, com traições reincidentes, por intermináveis pedidos de desculpas e promessas que não são cumpridas. A vida é muito curta para deixar seus sonhos engavetados. Aqui eu me referia, gente, ao desejo de empreender. Projete só nos papéis. O tempo passa tão rápido para usar culpas e deixar tudo para depois e não viver a vida. Também estava me referindo ao desejo, né, de abrir o meu negócio. A vida vai te levando e quando menos você esperar, a vida passou e você não viveu. Tá? Eu escrevi isso aqui em 2019, né, como eu falei, e relatava ali um pouco da angústia que eu sentia de perder tanto tempo, de estar vendo a minha vida escorrer por entre os meus dedos e tantos planos, tantos projetos que eu tinha, né, de empreender, de ter meu negócio. E eles estavam ali na gaveta e parecia que eu estava passiva naquela situação, nada podia fazer. Isso realmente me atemorizava demais, né? Então, eu acho que eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 1999 e trabalhei até 2022. Nesse período, eu acredito que o que mais assim foi difícil, o que mais eu realmente não desejo é essa questão do deslocamento, da perca de tempo, de ir para você ir para uma empresa, você perder tanto tempo, gente, tanto tempo. Quando, nesse período, só uma única vez que eu trabalhei próximo de não precisar ir nem de bicicleta, de ir a pé, uma única vez. E nesse período eu tive paz. Era uma tranquilidade muito imensa. Eu largava de 5 horas da tarde, de 5 e 5 eu estava na minha casa. Foi assim um sonho, né? Mas ainda tem história da gente. Como eu falei, né? Eu enxergo a CLT como sendo um sistema como outro qualquer. E que às vezes, talvez, as pessoas possam fazer confusão do sistema CLT com as pessoas que integram, com as pessoas que formam esse sistema dentro das organizações. Depois do deslocamento da minha casa para o trabalho e vice-versa, o que mais assim foi difícil, foram desafios assim pesados para mim, foram as pessoas, tá? Na verdade, eu acredito que tudo envolve as pessoas, o ser humano. Nesse período, eu confesso para vocês que eu conheci muita gente. Só para vocês terem noção, na primeira empresa que eu trabalhei, era um galpão que tinha cerca de 80 funcionários. Desses 80, a maioria eram mulheres. Então, imagine uma criança de 13 anos de idade, que a sua convivência ali era com sua mãe, sua irmã e o colégio, né? E algumas amiguinhas ali na rua. De repente, eu me vejo dentro de um galpão com quase 80 mulheres ali, né? Todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então,
Foi difícil. Gente, nesse período eu conheci pessoas generosas, pessoas avarentas, eu conheci pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas, eu conheci pessoas super gente boas, mas também eu conheci pessoas narcisistas. Gente, todo tipo de pessoas que vocês possam imaginar nesse período de 1999 a 2022, eu conheci todo tipo de gente. Foi muito difícil, mas eu sou extremamente grata por todas essas experiências que eu passei com essas pessoas, porque foram através delas, né, que eu pude desenvolver, né, o meu lado pessoal e até o lado profissional, né? Eu passei a ter um jogo de cintura, e você só consegue construir esse jogo de cintura, saber lidar com pessoas, lidar com emoções, porque imagina, você tá ali, você passa por situações que você quer esmurrar, você quer esmurrar certas pessoas, certos colegas de trabalho, não é fácil, mas você precisa, para você adquirir, né, imunidade a essas pessoas, você precisa passar, e só ali no dia a dia. Eu estava lendo um livro Antifrágil, e nesse livro o autor fala que para você ficar imune a um veneno, é necessário você tomar doses pequenas daquele veneno. Ao tomar essas dosezinhas pequenas, quando você toma uma dose grande, ele não vai te afetar, porque o teu próprio organismo vai criar anticorpos contra aquele veneno. Então é necessário passar, né? Então assim eu aprendi a ter resistência, aprendi a lidar com pessoas de todo tipo de credo, gente. Foi difícil, né? E essa parte das pessoas, né? Dessa parte, eu não ligo à CLT, porque não é culpa da CLT, né? Ela é ali só um sistema, mas as pessoas. Então, quanto mais você tem pessoas dentro da organização, pessoas difíceis, pessoas que não se importam com o seu desenvolvimento pessoal, né, de crescer como pessoa. Quanto mais a pessoa é pequena, né, a gente fala de espírito pobre, mas problemas você irá ter naquela organização. São as pessoas que vão fazer questão com você por causa de 5 minutos. São pessoas que vai estar ali indo lá no teu chat dizendo, olha, Lidiane foi 3 vezes ao banheiro, né? São pessoas que vai ver o amiguinho ali, não vai ajudar, são as pessoas que vai ver você ali pegando sozinho, né, fazendo, e vai dizer, isso não é responsabilidade minha, vai dar de ombros, né? Então tudo são as pessoas. Apesar de eu ter passado muitas dificuldades com essas pessoas, eu não desprezo essas experiências que eu tive, porque parte da Lidiane, ou uma boa parte da Lidiane que vocês estão vendo hoje, ela foi forjada, ela foi criada por causa dessas experiências, com o contato que ela teve com essas pessoas, essas diversas pessoas. E olha, gente, foram experiências, acreditem, né? Mas eu sou grata, né? Sou grata. Mas eu olho para ela, gente, com muito respeito, com muita gratidão, porque foram anos importantes na minha vida, né? Por causa desse sistema, eu pude trazer esperança para dentro da minha casa. Foi por causa desse sistema que minha irmã e eu contribuiu para minha mãe, né? Como eu falei para vocês, imagina uma mulher nos anos ali 90, final dos anos 80 para início dos anos 90, abandonada pelo marido para cuidar de 2 crianças. Na época não tinha internet, não tinha cartão de crédito. Então foi esperança, tá? Esperança, garantias que eu tive nesse período que eu passei dentro dessas organizações. Tive momentos muito bons e também muitos momentos ruins, mas graças a esses momentos bons e ruins, eu sou a Lidiane que eu sou hoje. Então é muita gratidão, muito respeito. Quero voltar? Não vou voltar não. Hoje eu não tenho mais
disposição para lidar com tanta gente, tá? Mas assim, foi parte da minha história. É óbvio que os tempos são outros, né? São outros momentos, são outras perspectivas. Nessa época não existia a facilidade que tem, não tem a internet, que ajuda muito você empreender, né? Mas eu acredito que ela sim é importante, foi muito importante e continua sendo, tem sim a sua importância, tem sim o seu peso. Lembrando mais uma vez que foram minhas experiências, tá? Cada um passa pela sua experiência, interpreta, recebe de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas emoções. Então gente, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.